Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui à luz da Escritura que na vida ela existe algo chamado limite. Esses limites que nos é posto pela Palavra de Deus, nós não podemos ultrapassá-lo. Por isso eu queria que você redobrasse a sua atenção, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Também você vai ver os riscos que é quando alguém ultrapassa os limites, o qual nos é posto pela Palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 12, versos de número 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja que a Escritura aqui, senhoras e senhores que me ouvem, nos recomenda a não pensarmos além do que nos convém. Quando é que alguém ultrapassa esses limites? Ou quando é que alguém rompe esse limite? Ou quando é que a gente percebe que alguém está quebrando os limites, os quais lhe foi exposto pela Palavra de Deus? Quando a Palavra ensina alguém perdoar, por exemplo, e alguém conhece a Palavra e diz assim: eu não vou perdoar. Quando alguém sabe que tem que perdoá-la e não perdoa, você está ultrapassando o limite que te foi posto pelo Todo-Poderoso. Porque ninguém está acima de Deus. Ninguém pode violar esses princípios, estas regras ou esses limites que pela Palavra de Deus nos é posto o tempo todo. Então esses limites que a Escritura que recomenda, não pensar além. Quando alguém pensa além e faz conforme aquilo que alguém acha, você pode estar colocando a sua própria salvação em risco. Por que eu digo isso? Se você vir aqui em Apocalipse 22, 18, olha o que está escrito: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acha escrita neste livro. Ou seja, se alguém acrescentar, que é ultrapassar o limite, ou diminuir a parte que o cabe a esse alguém no livro da vida, que é a salvação, dirá em Apocalipse 22, 19, que Deus tira daquele alguém, de igual modo. Então esse limite aqui, senhoras e senhores que me ouvem, como falei, se a Escritura nos recomenda perdoar, deve sim perdoar. Porque se você não perdoa, você está ultrapassando o limite que te foi posto pela Palavra. E como eu já falei, ninguém está acima da Palavra de Deus. Quando a Palavra manda amar o irmão, é para amar. Porque se alguém não ama o próximo, você está se colocando acima, violando o limite, quebrando o limite, violando as regras da Palavra, como se a sua palavra estivesse acima da Palavra de Deus. Como se o seu entendimento estivesse acima do entendimento de Deus. Eu não sei se você entende isso. Quando alguém não anda segundo as determinações bíblicas, é como se a palavra daquele alguém, é como se aquele alguém achasse que a sua palavra estivesse acima da palavra de Deus, violando as regras, os princípios ou os limites que nos é posto. E quando alguém viola essas regras, esses limites ou esses princípios, você está tirando a sua parte da árvore da vida, da cidade santa. Como diz lá em Apocalipse 22, 18. Porque se alguém ultrapassa esse limite que nos é posto, você vai estar acrescentando, vai estar ultrapassando, você vai estar acrescentando aquilo que a palavra não te permite, não te autoriza. Se a palavra manda obedecer, ser fiel,
Tem que ser fiel para não andar debaixo de maldição. Se alguém não é, você está acrescentando além do que a palavra te permite. Se a palavra manda obedecer, tem que obedecer em tudo. Se não pode ser vaidoso ou vaidosa, não pode. Senão você vai estar acrescentando o que não é permitido pela palavra de Deus. Se a palavra manda falar a verdade, tem que falar a verdade, não pode andar na mentira. Senão vai estar acrescentando aquilo que não é permitido. Ou seja, vai estar ultrapassando o limite que nos é posto. Se a palavra, queridos irmãos, nos recomenda andar em santidade, quem conhece a palavra não pode andar no pecado, porque a recomendação é andar em santidade. Se alguém não anda em santidade, se alguém não se esforça para estar na presença de Deus, se alguém não dá a minha palavra, entra no ouvido, sai no outro, não obedece, ignora a determinação da palavra de Deus, você vai estar acrescentando o que não é permitido pela palavra. E assim, você vai estar tirando da árvore da vida a parte que lhe cabe. A pessoa que faz isso está ignorando a salvação. A pessoa que não obedece, que não é submissa à palavra. Sabe aquela pessoa que é dura de coração? Queridos, cuidado. A pessoa que causa escândalo está acrescentando, porque a Escritura também condena o escândalo. Aquele que escandaliza, o que usa o nome de Deus em vão, a Bíblia diz que aquele que escandaliza, melhor lhe for amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar, de que causa escândalo. Então a pessoa que causa escândalo está ultrapassando o limite. E quando a gente ultrapassa o limite, está tirando a sua parte que lhes cabe na árvore da vida, na cidade santa. Lá no Apocalipse 22, 18, 19. A pessoa que anda em maus companhia ou em ambientes indevidos, está acrescentando, porque há um limite. E nós não podemos ultrapassar. Lá em Eclesiastes capítulo 7, a Escritura vai dizer que a moderação em tudo é bom. Queridos, uma coisa é o limite que nos é posto pelo homem. Outra coisa é o limite que nos é posto pelo Todo-Poderoso. A gente não pode pensar além. Porque uma coisa é aquilo que a gente pensa. Outra coisa é o pensamento de Deus a nosso respeito. A pessoa que está na presença de Deus, os irmãos católicos, que me desculpe o que eu vou dizer aqui, como muitos crentes também, porque tem muitos crentes andando errado, cometendo o mesmo erro que os irmãos católicos estão cometendo. Aqueles que estão se prostrando adiante da imagem. Você está ultrapassando os limites, porque a Escritura diz não servir a dois senhores. Você está tirando a parte que lhe cabe na árvore da vida. Sua salvação você está perdendo. A não ser que se arrependa e só se prostre para o Todo-Poderoso. Não atribua a imagem aquilo que só Deus pode fazer por você. Não atribua a glória de Deus à imagem essa ou aquela, porque a imagem nada é. Isso aqui é ensinamento. Se você for lá em Salmos 115, deixa eu ver aqui na Bíblia, para que eu possa falar com precisão. Salmo 115, olha o que está escrito sobre aqueles que se prostram para a imagem, né? Salmo 115, 4, diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a ele os que deles fazem e quantos nele confiam. Como se pode adorar alguém que tem boca não fala, olho não vê, tem mão não apalpa, tem perna não anda, tem ouvido não ouve, nariz não cheira? Alguém vai dizer: pastor, o senhor está me condenando? Não, estou te ensinando que muitos não têm coragem. É a Bíblia que diz isso, queridos. Como o crente também que anda errado, está cometendo pecado do mesmo jeito. Todo aquele que conhece a palavra de Deus e está andando contrário a ela, está ultrapassando esse limite, está indo além. E a gente, senhoras e senhores, a gente não pode ir além das regras. A gente não pode ir além do limite que nos é posto. A gente não pode ultrapassar esse limite. Porque se a gente ultrapassa esse limite, quem quer que seja, você vai estar tirando a parte que lhe cabe na árvore da vida. Na cidade santa, está falando da salvação. Lá em Apocalipse 22, 18, 19. E aí eu pergunto para muitos que estão me ouvindo e que conhecem a palavra: será que você não é uma das pessoas que está perdendo sua salvação
E o diabo está te enganando, achando que você está salvo, enquanto está perdendo a salvação, não está percebendo. Os irmãos que andam no meio de política, pregador mesmo, os irmãos, olha a sujeira que é. Você acha que Deus anda no meio de sujeira? Óbvio que tem que ter os governos, mas nós que conhecemos a Deus, que temos que unir as pessoas, que temos que levar edificação, procurar trazer as pessoas para Cristo, levar arrependimento, conversão. A gente não pode contaminar as pessoas. A gente não pode causar divisão entre as pessoas, porque a casa dividida não prevalece. É a Escritura quem diz isso. Então todos aqueles que andam no meio desse tipo de sujeira, você está ultrapassando esse limite, você está perdendo sua salvação. Sai do meio da sujeira, irmão. Qualquer outra coisa que seja contrária à palavra de Deus, sai desse tipo de coisa. A gente não pode violar esses limites, a gente não pode ultrapassar esses limites, a gente não pode ir além, porque a palavra de ninguém está acima da palavra de Deus. E quando alguém se torna conhecedora da palavra e anda contrário à palavra, significa que está indo além. Quando alguém vai além, é como se a palavra daquele alguém estivesse acima da palavra do Todo-Poderoso. Está violando esse limite. Você está tirando a sua parte que lhes cabe na árvore da vida na cidade santa. Cuidado para não perder a salvação. Cuidado, queridos, o adversário está enganando tanta gente. Pessoas que andam com um coração odioso. Pessoas que não querem obedecer. Pessoas que não observam os princípios da palavra de Deus. Aqueles que usam da Escritura para tirar dinheiro. Está indo além, porque a Escritura condena isso lá em Atos 2,45. Deus não aceita esse tipo de coisa. Está indo além, está violando esse princípio. Está indo além do limite que nos é posto. Se afasta dessas coisas. Qualquer tipo de coisa errada, Deus não concorda, queridos. Quando alguém anda errado na presença de Deus, independente do aspecto do erro, aquele alguém vai estar indo além. Então você que está me ouvindo agora, inclusive aqueles que nem na igreja vai, ou que está desviado, e muitas vezes o diabo vai enganando, e a pessoa dizendo que está salvo. Não, pastor, leio a Bíblia, eu oro em casa, irmão, o diabo está te enganando. Você está indo além, porque em Hebreus a Bíblia diz, Novo Testamento, não devemos deixar de congregar, tanto que o grande dia se aproxima. Se você que me ouve está desviado da igreja e você não quer ir, o diabo está te enganando. Se você que me ouve é apegado à família, não gosta de ir para a igreja, o diabo está te enganando também, porque o amor a Deus tem que estar acima de todas as coisas. Se você que me ouve é o tipo de pessoa que só vai ficar em casa ouvindo, e a preguiça, por causa da preguiça não vai para a igreja, o diabo também está te enganando. Porque tudo isso a palavra de Deus é contra. Significa que as pessoas que estão praticando esse tipo de coisa, você está indo além. E quem vai além, está ultrapassando este limite. E quando você ultrapassa esse limite, você está violando as regras. Ou seja, tirando a parte que lhe cabe no livro da vida ou na salvação. E aí eu finalizo com uma pergunta. Será que você não é uma dessas pessoas? Espero que não. Mas se for, ou se tiver alguém me ouvindo, que seja um desses, que você se arrependa. E que você entenda que esse limite a gente não pode ultrapassar, a gente não pode ir além. Porque ninguém está acima do Todo-Poderoso. Repito, se você for uma dessas pessoas, se arrependa antes que seja tarde demais. Tá bom, queridos? Estou ficando por aqui. Deus abençoe, forte abraço. Até a próxima no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.